Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. Aesp Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. Nova Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação. Olá amigos, está no ar Santa Casa e você. No programa de hoje, outubro chegando, outubro já está aí, vamos falar do Outubro Rosa, a importância da prevenção contra o câncer de mama. Para falar desse assunto muito importante, eu recebo aqui o chefe do setor de oncologia da Santa Casa, Dr. Silvio Ayala. Muito obrigado pela presença. Dr. Silvio, a gente entra aí, acho que no mês mais famoso, pelo menos é o mais divulgado e conhecido, que é o Outubro Rosa, o mês dedicado à prevenção do câncer de mama. Acho que a prevenção tem que ser feita durante os 12 meses, mas o outubro foi escolhido e a gente vai frisar esse mês. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como está hoje a questão do câncer de mama e os avanços que a medicina tem apresentado no tratamento dessa doença. Eu acredito que há um esforço muito grande de todos os serviços, as instituições, de melhorar o diagnóstico precoce, né? Temos plena condição de melhora porque temos facilidade, também o serviço público também oferece boas condições de diagnóstico. Acredito que também o fato das pessoas terem acesso a informações tem melhorado bastante. Na questão da prevenção, de uma forma geral, ela tem muita relação com o estilo de vida, não é? Sabemos que os fatores são geralmente o ambiente onde se desenvolve, a questão da irradiação solar, o tipo de alimentação pode contribuir em parte para isso, os antecedentes familiares também podem contribuir, numa proporção pequena, mas contribui. E desta forma, é possível obter uma boa informação e direcionar as pessoas para, especificamente, algum risco maior que o indivíduo tenha, não é? Eu acredito também que, com essas informações, na mama especificamente, o autoexame da mama, como ele é muito divulgado, é uma opção. De fato, não é a melhor, porque quando o indivíduo sente alguma coisa, ou toca algum nódulo, um caroço na mama, já não é o momento certo, porque já está lá há algum tempo, não é? Então a prevenção é importante, exames como exame feito pelo médico local é importantíssimo, associar isso à mamografia, que é o exame mais barato e mais fácil de ser feito, embora já existam outras tecnologias, mas que pode ser utilizado quando há dúvidas em exames primários, que é a ultrassonografia, a mamografia e o exame clínico, não é? Então essa é a melhor forma. Mulheres ou homens também, porque sabemos que de cada 10 homens, um pode apresentar câncer de mama. E abordar esse assunto com o senhor. É importante. E a questão do histórico familiar também é importante, não é? São motivos que fazem as pessoas procurarem serviços, né? Então, nesse aspecto, eu acho que temos que insistir na questão da prevenção mesmo, antes mesmo do indivíduo sentir alguma coisa. E, de fato, para isso, o profissional da saúde, que lida especificamente com essa área, é fundamental. A questão da mulher fazer o exame, no caso a mamografia, os exames mais complexos, qual a idade que a mulher deve já se preocupar em fazer esse exame, a mamografia, e já começar a ter essa questão do câncer de mama, dessa prevenção na cabeça? Na adolescência, é um pouco mais? Histórico familiar influencia de se começar esses exames com mais antecedência? Como é que funciona isso? Existem regras, eu pessoalmente, e baseado em dados técnicos, não considero uma data específica para exames, né? É importante o histórico familiar. É muito difícil uma pessoa muito jovem entender que isso é importante, mas aí tem um familiar mais adulto que vai orientá-lo. Se a pessoa tem um risco muito elevado de câncer, uma história familiar,
não existe uma data para iniciar exames específicos. É claro que uma mama de uma mulher jovem, ela por uma questão biológica e fisiológica, é mais difícil de ser detectado nas imagens, não é? Mas esse hábito de fazer exames específicos e exames com o especialista vai ajudar muito. De uma forma geral, existem regras que dizem que a partir dos 40 anos a mulher tem que fazer exames específicos de imagem, ultrassom, mamografia e tem que procurar o profissional. Mas não existem regras determinadas, né? Eu prefiro dessa forma, e isso baseado em questões técnicas, porque nós temos pacientes jovens com câncer de mama, não é? Mulheres que estão amamentando que têm câncer de mama, porque facilmente é confundido nódulo de leite, coisas que se comentam, com um nódulo que de fato já era uma neoplasia maligna. Não que a gravidez tenha influenciado nisso, mas a gravidez esconde isso, né? Mulheres que usam próteses e outras formas, ou pessoas que fizeram mamoplastia, que podem ficar imagens distorcidas, também precisam ter um controle melhor. Não porque elas tenham uma tendência maior e não porque uma prótese de mama contribua para um câncer, eu acho que isso é pouco provável, mas isso pode distorcer, pode dificultar um diagnóstico. Então, para responder a tua pergunta, eu creio que não existe uma data definida, embora existam regras, não é? Eu acho que o profissional tem que saber conduzir isso, e sabe conduzir de fato, e com coerências, não é? Encontrar a melhor forma e o melhor momento. Eu acho que essa é a melhor mensagem, né? Não existe uma data, um dia, uma hora, uma idade para isso. No caso de uma mulher que teve a mãe com câncer de mama, ela deve então, aí eu vou aprofundar um pouco a pergunta, nesse caso ela deve ir com mais antecedência ao médico para começar a trabalhar na prevenção? Porque ela já tem um histórico de um parente direto da mãe. Ela, antes dos 40, com 30, 35, ela já deve começar a ter essa preocupação? Entre 15% a 20% apenas, o câncer você herda um genes anormal, não é? Mas essa informação é importante. Pelo menos 2 familiares de primeiro grau é importante para direcionar. A mãe com câncer de mama, 2 tias com câncer de mama, uma irmã com câncer de mama. Do lado materno, a influência é maior. Do lado paterno, por exemplo, uma tia paterna teve câncer de mama, é menor a influência, mas não deixa de ter riscos também. Mas sempre do lado materno. Então, pelo menos 2 familiares. E abaixo dos 40 anos também é importante. Tem uma tia com 30 anos que teve câncer de mama. É importante. 2 tias muito precocemente. A mãe e uma tia, uma irmã da mãe, ou uma irmã sua. Quer dizer, isso são importantes fatores. Não que necessariamente o indivíduo vai ter o risco em 100%, mas podemos encontrar em 20% de possibilidades. E bem, ao gancho disso, acho que é importante citar que temos o teste genético, que é relativamente simples e acessível hoje à população em geral, com um custo muito inferior a ter um câncer de fato, que pode predizer uma proporção acima de 50% de risco de câncer, tanto para mama como para ovário, né? E então, assim, em pessoas que existe esse risco elevado, é interessante comentar com o médico dessas possibilidades, e é relativamente simples fazer o exame, feito por sangue ou por saliva, não precisa tirar nenhum pedaço do corpo, e faz uma análise. Tem que ter coerência, né? Não é uma coisa que você tem que fazer a esmo, não é? Mas tem que ter coerência de fazer um teste genético em pessoas que têm um risco muito elevado, né? 2 parentes de primeiro grau, pessoas jovens que tiveram câncer de mama na família, irmãs, né? Então pode ser uma forma também de fazer uma prevenção primária, bem antes mesmo de que isso aconteça. E entendo esse risco, medidas poderão ser tomadas, mas de fato ele é importante não para apavorar o indivíduo, porque você tem um teste positivo, isso te gera um conflito permanente, não? Você acorda todo dia com, poxa, vou ter câncer de mama ou câncer de ovário. Não é essa a intenção. A intenção é criar uma forma mais rápida de diagnóstico, onde o diagnóstico precoce, sem dúvida nenhuma,
cura o câncer, não é? Cura. Estatisticamente, qual é o índice de recuperação do câncer detectado precocemente? A curabilidade, de uma forma geral, a metade dos cânceres são curados. A metade. Isso é uma estatística mundial. Alguns centros um pouco mais, mas estatisticamente é a metade. Se a gente for falar especificamente em câncer de mama, dependendo do momento que você encontra a doença, você chega a 98% de chance de curabilidade nos próximos 10 anos. Que é um índice Isso muito é elevadíssimo, bom, né? Um risco muito menor do que você sair na rua, tecnicamente falando. Né? Sim, você pode morrer atropelado, ou um risco acidente. maior. Eu acho que é importante isso, né? Mas tem que ser bem precoce e bem tratado de fato. Quanto mais cedo, maior a chance de recuperação. Não há dúvida disso. Doutor Silvio, no passado o câncer era praticamente uma sentença de morte. E no caso do câncer de mama, ainda vinha o estigma da mutilação, né? As mulheres a técnica era extrair o seio, o seio inteiro. Como é que hoje as técnicas de tratamento evoluíram? A mamoplastia, hoje existem técnicas para se repor a mama, existem técnicas para retirar apenas uma área bem pequena onde está o câncer. Eu queria que você explicasse como é que estão as tecnologias hoje, inclusive esteticamente para a mulher, porque é uma questão também a aceitação do corpo, o trabalho psicológico com a família, com o marido, muitos maridos não aceitam, existe essa rejeição. Eu queria que você explicasse e falasse um pouco desse tema também. Sem dúvida. A proporção do tratamento, ela vai ser diretamente proporcional ao momento que você encontra o câncer, não é? Não só o momento que você encontra o câncer, mas o tipo de câncer, não é? E aqui eu posso até, para ficar um pouco mais simples, entender melhor, imaginemos uma mulher com câncer de mama que tenha um fator genético positivo, ou seja, ela vai ter câncer de mama em algum momento da sua vida, com uma proporção bastante elevada. Existe a possibilidade de realizar mastectomia bilateral. Na verdade não é uma mastectomia, mas é retirada completa da glândula e uso de próteses. Isso é uma prevenção importantíssima. Em alguns casos, naquela proporção bem pequena que eu comentei, ela é possível fazer. A questão, não há dúvida nenhuma que a evolução do tratamento cirúrgico é extrema. Hoje, não há necessidade, dependendo do tamanho, da localização do tumor, de extrair a mama toda. Já existem estudos que podem ser validados, não muito distantes, inclusive em tumores muito pequenos, em tumores específicos que tenham uma característica molecular específica, inclusive de não operar, não é? Então já existem estudos em andamento e que é provável que em algum momento isso seja possível. Mas não é uma realidade ainda nossa, mas é uma realidade muito próxima. A questão da mastectomia, propriamente dita, ela é proporcional, como eu disse, ao risco do momento que você encontra o câncer. Então, às vezes é necessário retirada completa da mama, mesmo tumores pequenininhos, mas em várias localizações. Muito espalhado. Você é obrigado a tirar a mama toda. O esvaziamento axilar, ou seja, retirar as axilas, que é muito temida porque supostamente deixa o braço inchado, dificuldade de movimentação. Isso também já tem técnicas bem definidas, que não é necessária provavelmente a retirada de todos os gânglios, embora em alguns casos seja necessário, né? Mas cada dia as cirurgias estão sendo menos invasivas, não é? E em consequência uma estética muito melhor, não é? Então houve uma evolução muito grande em relação a isso, e é claro que sempre vai ser proporcional ao tamanho. Já, por exemplo, temos combinações de um tratamento antigo, onde o tumor ele tem um tamanho acima um pouco do ideal para você preservar a mama, e aí então com a quimioterapia, independente do tipo de tumor ou direcionado com drogas específicas para aquele tumor, você consegue uma proporção de 20% e dependendo do tipo de tumor, você chega até 30%, 40% de resposta completa, ou seja, desaparecimento do tumor antes mesmo da cirurgia. Isso não representa que a pessoa não vai perder, não vai ser obrigada a operar, ela vai ser obrigada a operar. Dependendo do tamanho, ela vai salvar a sua mama. Ou seja, você consegue aquela questão de manter a estética adequada, fazer uma correção
das mamas, mesmo em doenças que eram grandes no início, e você tem um excelente resultado de curabilidade em relação à estética, que fica melhor, não é? Isso é possível. O uso de próteses, expansores, dependendo de cada caso, é possível, né? Até o uso do próprio tecido do corpo, músculo que traz para cá, quer dizer, esteticamente deixa um pouco melhor, não é? E mais confortável, diria eu. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Cuidar da saúde bucal diariamente é fundamental, como a escovação, o uso de fio dental e enxaguantes bucais, mas nada substitui as visitas ao cirurgião dentista. Problemas bucais como a doença crônica gengival periodontite podem acarretar males inclusive para o coração, pulmões, entre outros mais. Não coloque a sua vida em risco, visite regularmente um profissional de sua confiança. Apoio AESP Odonto. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Maior complexo hospitalar da região, a Santa Casa de Santos é referência em especialidades médicas, estrutura, atendimento e gestão. Há 3 anos, a instituição conta com uma nova administração, avançou em tecnologia e sustentabilidade, oferecendo melhores condições de trabalho aos colaboradores e ao corpo clínico, e principalmente melhorias no atendimento dos pacientes. Foram investidos mais de R$1,5 milhão em equipamentos novos, como aparelhos de ressonância magnética, tomografia e serviço de hemodinâmica. O Centro de Diagnóstico possui ultrassonografia, mamografia e ecocardiograma, com capacidade para realizar mais de 10 mil exames mensais. O novo complexo de urgência e emergência está com ampla estrutura para os casos encaminhados pelo SAMU. São 2.000 metros quadrados totalmente dedicado ao SUS.
Com o maior centro cirúrgico da região, a Santa Casa de Santos conta com 20 salas operatórias, realizando anualmente mais de 21.000 cirurgias. Ampla assistência em terapia intensiva especializada, o hospital realiza atendimento infantil e adulto, sendo o único da Baixada Santista com UTI neurológica, cardiológica e coronariana. Além disso, ampliou a capacidade de atendimento para a terapia intensiva. São 10 novos leitos construídos com a verba arrecadada no baile de 475 anos da instituição. O ensino e a pesquisa são os pilares da Santa Casa. O hospital investe frequentemente em educação médica continuada e no aperfeiçoamento das equipes multidisciplinares, garantindo um corpo clínico altamente qualificado e profissionais sempre atualizados. Com quase 5 séculos de história, a Santa Casa de Santos é um centro de excelência em saúde que não para de crescer, mantendo o foco na excelência e humanização do atendimento. Santa Casa de Santos, a cada dia mais completa. Santa Casa e você já está de volta no programa de hoje, Outubro Rosa. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios o médico oncologista, Dr. Silvio Ayala, chefe da oncologia da Santa Casa de Santos. Dr. Silvio, as formas de tratamento do câncer hoje estão muito mais evoluídas, graças aos avanços que a medicina vem apresentando. E eu queria que o senhor me dissesse quais são hoje as técnicas mais usadas no tratamento de câncer. Existe a radioterapia, a quimioterapia. Acredito que, como o senhor falou no primeiro bloco, algumas técnicas, inclusive, que não precisa nem extrair um pedaço da mama, enfim. Eu queria que o senhor dissesse como estão hoje essas técnicas e o que elas apresentam de positivo na cura e na recuperação dos pacientes. O grande avanço hoje na oncologia, de uma forma geral, é diretamente proporcional à questão molecular, ou seja, às características genéticas de cada tumor. Isso não quer dizer que o tumor seja de fato genético. Não todos têm uma origem genética, né? Sempre tem um fator ambiental que pode influenciar. Mas o grande avanço hoje no tratamento do câncer é em conhecer aquele câncer, quais são as suas mutações, aonde está a sua falha genética, aonde está o estímulo daquele câncer do ponto de vista genético, e você atacar direcionadamente, o que nós chamamos de terapia-alvo, aquele ponto específico. Isso vai ter um paralelo. Até hoje, né, você usa técnicas, e no passado era única, tirando a parte cirúrgica, radioterapia e todas essas questões, na questão do câncer especificamente, onde você atacava e ataca até hoje o ciclo celular, quer dizer, a célula já formada, o câncer já formado, e você então vai tentar bloquear uma determinada fase daquela célula que cresce rápido e vai tentar cortar o seu crescimento. Hoje o que a ciência nos possibilita é evitar que aquele câncer comece, bloquear lá nos seus genes. Para o leigo entender, é a mesma coisa que quebrar a multiplicação dessa célula cancerígena. Antes mesmo que ela se forme. Evitar que ela se multiplique. Antes mesmo que ela se forme. Antes dela se formar. Isso é uma tecnologia que infelizmente ainda tem um custo muito elevado, não é? Mas é uma tecnologia que cada dia se aprimora mais. Mas mesmo assim, nós estamos falando já de doenças mais avançadas. Ou seja, toda essa tecnologia nova, a intenção, me parece ser, de cronificar o câncer, não é? De torná-lo um câncer que se pareça com diabetes, que também não deve ser letal, ou que se pareça com uma hipertensão arterial, que você toma remédio a vida toda e vive a vida toda, ou que se assemelha a uma angioplastia, onde você teria um infarto e não tem, e você continua vivendo. Quer dizer, eu acho que a intenção é a mesma, evitar que o câncer cresça, se prolifere, ou seja, eu cronifico ele, então eu me torno dependente daquilo, não é? Porém, eu me mantenho vivo, não é? Isso, sem dúvida,
veio e está presente na nossa vida atualmente. É o futuro, as pessoas vão aprender a conviver com o câncer num tratamento adequado e aí manter uma qualidade de vida e uma vida Eu acho que o longa. presente é um futuro próximo, mas eu acho que tem coisas que... existem coisas que vão modificar isso lá na frente, mas hoje isso é uma realidade. Existem determinadas doenças, e nós estamos falando de uma coisa geral, determinadas doenças que jamais em passado recente você curaria esse indivíduo. E hoje, numa proporção pequena, mas você consegue curá-lo. Vamos falar de uma doença conhecida que é o melanoma, aquele câncer de pele que é pelo sol e aquela mancha preta. Bom, e isso hoje, em determinadas pacientes, e por uma questão de usar a imunologia para tratar a doença, que são imunoterapia, como nós chamamos, você consegue, depois de um certo tempo, de fato curar. É uma proporção pequena, mas você cura. Isso, há tempinhos atrás, era impossível falar em cura. Então já houve um grande avanço. Já avanço. Então, o avanço não é em todas as neoplasias, mas numa proporção que eu estimo em torno de 15 a 20% das neoplasias hoje, mesmo avançadas, você consegue talvez curá-lo, se isso for a palavra certa. Porque se você morreria em poucos meses e hoje você viver 10 anos, é cura. Queira ou não queira, em 10 anos você tem muito para fazer na tua vida, então é cura. Então eu acho que numa proporção pequena isso já é possível com as avanços da medicina, que aí podemos citar a imunoterapia, as drogas direcionadas, chamada terapia-alvo, associado a outras questões. Doutor, infelizmente a gente chegou no final do programa. Eu queria que o senhor mandasse uma mensagem agora para as mulheres que estão nos assistindo, para os homens também, que também o homem pode ser acometido dessa doença, uma mensagem para as pessoas. Bom, eu particularmente acho que a primeira prevenção é não ter medo em falar a palavra câncer. Nós não devemos falar aquela doença, devemos falar câncer. É muito mais fácil falar todos os dias a palavra câncer quando se comenta sobre câncer, que é mais fácil, não é? Então, não temos medo ao câncer, não temos que temer a ter o câncer. A prevenção sempre será o melhor caminho, ou seja, tem dúvidas, procura um profissional que ele vai tentar sempre te ajudar. Tem familiares que tiveram câncer, então tentar procurar o profissional e falar o que realmente lhe preocupa e tentar encontrar. Mas o segredo é não ter medo do câncer, não ter medo em falar a palavra câncer. Eu acho que essa é a melhor mensagem e é o melhor amigo nesse caso. Doutor Silvio, muito obrigado. Santa Casa e você fica por aqui, nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Multimagem, diagnóstico por imagem. AESP Odonto, porque o seu sorriso não tem preço. 9 Emergências Médicas, inspirado por excelência e inovação.